Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Começa mais uma edição do Sim Notícias. Veja na edição desta quinta-feira. A agência dos Correios é assaltada por 5 bandidos em Soretama. Coveiro é flagrado com maconha em cemitério aqui de Linhares. 6 meses após o crime, polícia identifica o suspeito de matar o agricultor Luciano Seolim. Começa a Lidera Agronorte, a maior feira de agronegócios do estado, aqui em Linhares. E mais, pesquisa do Procon mostra que a carne bovina é o item que mais pesa na cesta básica do linharense. Hoje é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. A nossa entrevista do último bloco de hoje é com o presidente da Serliges, Helber da Costa Nascimento. Ele fala sobre a revogação da lei que tirava do município a responsabilidade de zelar por alguns monumentos históricos aqui de Linhares. E os assuntos do nosso esporte você confere com o Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A agência dos Correios de Soretama foi assaltada por pelo menos 5 bandidos durante esta madrugada. 2 funcionários foram obrigados a seguir com o grupo para os fundos da agência, enquanto a operadora do caixa teve que permanecer no local para não levantar suspeita. Um dos ladrões roubou o uniforme de um dos funcionários e se posicionou do lado de fora da agência para dar cobertura ao roubo. A quantia levada pela quadrilha ainda não foi divulgada pelos Correios. Esta não é a primeira vez que a mesma agência é alvo de assaltantes. No ano passado, outro crime aconteceu no local, outro assalto. A polícia iniciou as investigações, mas até agora ninguém foi preso. Quem tiver alguma pista que possa levar aos criminosos, pode ligar para o Disque Denúncia, o 181, ou para a Delegacia de Polícia Civil de Soretama. O telefone é o 3273-1844. 6 meses após o assassinato do produtor rural Luciano Seolim, a polícia de Linhares conseguiu identificar o autor do crime. O agricultor, segundo as investigações, foi morto por um desentendimento por causa de drogas. Nilzemar Gomes Piedade, vulgo Careca, é hoje procurado pela polícia de Linhares. Ele é apontado como o autor do homicídio do agropecuarista Luciano Seolim, de 51 anos, morto no dia 25 de março, no bairro Santa Cruz. O mandado de prisão contra Careca foi expedido pela primeira vara criminal. O setor de investigação da Polícia Civil divulgou o que seria motivação do assassinato. Houve entre Luciano Seolim e Nilzemar um desacerto relacionado à compra de drogas. Uma foto está sendo divulgada pela polícia na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do suposto matador. Ele tem uma tatuagem em formato de lágrima próximo do olho direito. Luciano foi morto a tiros na Avenida Joaquim Calmon, bairro Santa Cruz. Ele estava em um veículo palio na companhia de uma mulher, que também foi ferida pelos tiros. Pela localização do corpo e o carro, a polícia concluiu que Luciano tentou correr do matador, mas não conseguiu. O corpo dele ficou a alguns metros do palio em que ele dirigia. A mulher correu e se escondeu dentro de uma residência próxima do local da tragédia. Nilzemar estava na companhia de um comparsa. Na época do crime, a perícia concluiu que foram usadas armas de cano curto e longo. A perícia afirmou também que a vítima foi atingida dentro do carro. Tentou correr e foi alcançada. Até agora não há informações sobre Nilzemar, que hoje é considerado foragido da justiça. O preço da carne continua pesando no bolso do consumidor aqui em Linhares, segundo uma pesquisa feita pelo Procon Municipal. O mais recente levantamento mostrou que, em comparação com a semana passada, houve alterações consideráveis nos preços de 3 tipos de carnes em vários estabelecimentos aqui da cidade. Alcatra, Patinho e Paulistinha estão com o maior preço inalterados desde a última quarta-feira. Já o menor preço, nesta comparação, teve variação para mais de R$ 3,92 e R$ 2,00 e R$ 3,83, respectivamente. Num açougue da cidade, a alcatra, por exemplo, pode ser encontrada a R$ 34,98 e num supermercado ser encontrada a R$ 23,90 o quilo.
A pesquisa de preços é divulgada toda semana e está disponível também no site oficial da Prefeitura de Linhares, no link Procon. Vamos agora conferir a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. No Brasil existem cerca de 29 milhões de adultos com dependência química de algum tipo de droga. O número é realmente alarmante e, infelizmente, ele só cresce. Nesses números estão incluídos os viciados em drogas ilícitas e também os de drogas lícitas, que são os alcoólatras. Quem tem um parente dependente em casa sabe que a realidade ela é muito mais cruel do que esses números que a gente está apresentando. Porque sofre a família toda e muitas vezes recorre-se até para pedido de internação forçada do viciado para que ele faça algum tipo de tratamento. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A internação que a gente chama de internação compulsória, ela é muito possível, só que ela não é simples. Apesar da gente estar vivendo numa época em que todo mundo virou juiz da vida alheia, é uma garantia constitucional de cada cidadão tocar a sua vida ao seu próprio modo, sem ser forçado a fazer nada. Então, por exemplo, se eu quiser viver na miséria, viver na rua, ou tentar me matar, eu posso. A lei ela não pode me obrigar a trabalhar, a viver numa casa, ou me punir se eu tentar me matar. É por isso que falar em internação forçada é um assunto tão delicado e complexo. Mas o que eu posso te adiantar é que, com certeza, sim, é possível, mas volto a dizer, não é simples. Primeiro porque, como a gente disse, o Estado, o Judiciário, ele só vai intervir na esfera pessoal da vontade de alguém em casos muito específicos, em casos legais, e a internação forçada é uma medida extrema, mesmo quando ela é necessária. É importante que você ateste, através de laudos, a dependência química dessa pessoa, além de ter a necessidade de comprovar que o viciado, se ele não for internado, ele vai gerar graves riscos para si mesmo ou para o seu núcleo familiar. E também, como a saúde é um dever do Estado, e esse, sem dúvida, é um caso de saúde pública, tem vários julgados em que os juízes estão determinando que, além da internação compulsória, os custos desse tratamento sejam pagos pela própria administração pública. Só que eu volto a dizer, não são todos os casos em que é possível determinar essa internação forçada. É importante que a família se oriente sobre o caso com um advogado de confiança e com profissionais de saúde da área. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, pela participação. Até a semana que vem. É hora de conferir como fica o tempo nesta sexta-feira de primavera em toda a região. A sexta-feira será com poucas nuvens. As temperaturas um pouco mais amenas. Em Linhares, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Colatina, variação entre 18 e 28 graus. Em São Mateus, mínima de 20 e máxima de 26. Em Vitória, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 28 graus. Daqui a pouco você vai ver, coveiro de cemitério aqui de Linhares é flagrado com maconha. É daqui a pouco, depois do intervalo. E começou nesta quinta-feira a Lidera Agronorte, uma das maiores feiras do agronegócio aqui de Linhares. Mais de 40 expositores estão reunidos na sede da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, no bairro Colina. Com vários seminários, a feira vai contar com seminários, tendências e lançamentos, tecnologia e insumos. A Lidera Agronorte vai facilitar o acesso a mais de R$1 bilhão em créditos para produtores rurais capixabas e o evento, que começou nesta quinta, segue até sábado, dia 7 de outubro. Produtores rurais de todo o Espírito Santo estão sendo aguardados para essa feira e lá será disponibilizado pelo Banco do Brasil o Plano Safra, ofertando crédito com taxas bastante atrativas. A proposta do Lidera Agronorte é unir recursos para facilitar o acesso e a utilização desses financiamentos através da agilidade na análise e liberação de crédito. A Rede Sim Record News está com um stand montado no local, acompanhando toda a movimentação, fazendo entrevistas, acompanhando as tendências e as tecnologias que estão sendo mostradas no Lidera Agronorte, edição Linhares, é a feira que prossegue até o próximo sábado. Aconteceu durante toda a tarde desta quinta-feira no CRAS do Interlagos o Baile da Terceira Idade. Esse baile encerra as atividades do Mês do Idoso, iniciado pela Secretaria de Assistência Social no dia 14 de setembro. A gente vê aí imagens do auditório do CRAS, onde centenas de idosos se reuniram durante a tarde para as atividades desta quinta em clima de festa. Além da animação com o cantor Jean Ferreira, eles participaram de oficina de máscaras, maquiagem e corte de cabelo. Claro, também fechando aí com um café da tarde para lá de especial. Parabéns aos idosos envolvidos nesse projeto,
né? Realmente o mês de setembro foi bastante movimentado com atividades para os idosos, encerrando então nesse comecinho de outubro. O fornecimento de água ficou suspenso durante boa parte desta quinta-feira nos bairros Araçá, Shell, Centro e Aviso. O motivo foi a manutenção de uma adutora rompida no bairro Shell, na Avenida Guaçuí. A suspensão do fornecimento foi até por volta das 3 da tarde, até a conclusão dos serviços. Com a água de volta às torneiras, alguns moradores reclamaram de uma coloração mais escura, o que, segundo o SAAI, é normal após a manutenção da rede. A orientação é de que essa água seja descartada e não consumida pelos moradores. Um coveiro que trabalha no cemitério Nossa Senhora da Conceição, no centro de Linhares, foi preso pela polícia com maconha. A polícia militar levou para a cadeia um coveiro que estava trabalhando consumindo maconha em um cemitério do centro de Linhares. Trata-se de um homem que supostamente estaria comercializando entorpecentes. Ele foi flagrado com 5 substâncias semelhantes à maconha que seriam vendidas a outras 5 pessoas. De acordo com a Polícia Militar, a denúncia contra o coveiro partiu da própria população. Apesar de não ter o nome divulgado, o coveiro foi levado para a 16ª Delegacia Regional. Vamos ficar por dentro agora dos assuntos do nosso esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Cláudio Henrique, o assunto hoje é jiu-jitsu. O atleta linharense de jiu-jitsu, Enzo Pegoretti, vai lutar por mais um troféu de campeão no próximo sábado. E é fora da cidade. Ele vai disputar a Copa Evolution de jiu-jitsu na capital, Vitória. No próximo domingo, Enzo deve disputar também a Copa Norte de Jiu-Jitsu em Aracruz. E vem aí competição de futevôlei dentro do encontro dos motociclistas, que começa no feriadão de 12 de outubro no Parque de Exposições, inclusive com a apresentação da banda Titãs. Já o ex-jogador profissional Fabiano Weller, Cláudio, definiu sua despedida de carreira em Linhares. Vai ser no próximo dia 9 de dezembro. E não se esqueçam, hein? O Tabelinha Esportiva, nosso programa de esportes aqui na TV Sim, a partir da semana que vem, vai ser sempre às quintas-feiras, de 12h30 às 13 horas, com reprise nas sextas-feiras, às 20 horas. Conto com vocês. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Até esta sexta-feira na edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, eu converso com Helber da Costa Nascimento, que é o presidente da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Serliges, que fala sobre a revogação da lei que tirava da prefeitura a responsabilidade de administrar e de cuidar de alguns monumentos históricos, alguns prédios históricos aqui de Linhares. É daqui a pouco. Minha gente, na sessão da Câmara da última segunda-feira, nós vimos um discurso de bastante lamentação por parte do presidente da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Serliges, o Helber da Costa Nascimento, que está conosco aqui e conversa sobre esse desabafo feito por ele, sobre a Lei 3.615 de dezembro do ano passado, que excluía alguns prédios públicos aqui, alguns prédios históricos aqui do município, da área de abrangência, da responsabilidade por parte da Prefeitura em preservá-los como patrimônio histórico. Tudo bem, Helber? Tudo bem, Cláudio. Grande satisfação novamente, né? E com referência ao meu pronunciamento na segunda-feira na sessão da Câmara, onde a Lei 3.615 de 5 de dezembro excluía alguns dos nossos patrimônios, como a Igrejinha Velha, e os entornos da Casa da Câmara, que hoje funciona a Serliges. Esse entorno seria a parte do Rio Doce e as duas laterais, esquerda e direita. Uhum. E você vê que nós já somos carentes de vários patrimônios históricos, né? Inclusive, está sendo excluída a Ponte Presidente Vargas, que, infelizmente, com tão pouco tempo de vida, por falta de apoio do poder público federal, digo de passagem, né? Ela veio a cair. E essa lei de 5 de dezembro, da gestão passada, que eliminou e tirou da lei orgânica do município, naquelas que constam como patrimônio histórico de Linhares, mesmo não sendo tombada,
mas que constava no nosso patrimônio. E isso que nós ficamos, que nos fez a chegar até a Câmara para fazer esse pronunciamento. Eu vi lá pelo seu discurso, né, bastante lamentação mesmo em função dessa lei, porque exclui esse patrimônio que uma vez demolido ou modificado, não se tem volta, né, Helber? Cláudio, a lei orgânica é muito bem clara. Mesmo não sendo tombado pela municipalidade ou pelo Estado, mas tem o tombamento da memória do povo de Linhares. Quem não reconhece uma Casa da Câmara, quem não reconhece uma igrejinha velha como bem patrimonial de Linhares? Aquilo passou por todas as gerações que passaram, que nasceram em Linhares, tem aquilo na sua memória. Então isso é difícil. Ela era citada na lei orgânica, embora não seja tombada, como a Casa da Câmara hoje é o único órgão que é tombado pela municipalidade e todo o seu entorno, inclusive a lei 1663, que tombou a Casa da Câmara e o seu entorno, que proíbe, inclusive, qualquer edificação no seu entorno, naquele complexo, nas laterais da Casa da Câmara. Exatamente para preservar. Para preservar. Nós, com muita luta, impedimos que fosse construída a prefeitura no entorno da Praça 22 de Agosto, e assim sucessivamente. E essas alíneas foram tiradas dessa lei 3.615, assinada na gestão passada. E, para nossa surpresa, após nosso pronunciamento, e com muita satisfação, o nosso pronunciamento na Câmara foi no intuito de alertarmos uma coisa que foi retirado da lei orgânica do município e que pegou muita gente de surpresa. E nós tivemos uma receptividade muito grande na Câmara Municipal. Eu quero agradecer aqui a todos os vereadores e o público que estava presente, apoiando a nossa iniciativa, até porque, com a carência de patrimônio histórico, nós sempre debatemos nisso. E hoje, para minha satisfação, estou muito feliz, porque o presidente da Casa atual, o presidente Ricardo Bonomo, fez uma errata da lei promulgada de 3.615, de 5 de dezembro de 2016, voltando à lei orgânica do município de Linhares na sua redação original do artigo 194. Eu quero agradecer ao presidente e demais edis da Câmara Municipal que nos receberam muitíssimo bem. Vai os meus agradecimentos e conte com a Serliges, conto com o patrimônio histórico de Linhares para todos os momentos que nós nos formos solicitados. Essa decisão de revogar essa lei, né, de anular essas alterações que foram feitas no final do ano passado, você acha que de certa forma houve bom senso por parte dos vereadores? Com certeza absoluta, até porque do domingo passado, Cláudio, eu até citei no meu pronunciamento, nas 5 milhas, das 3 milhas de Linhares da corrida, o presente, o troféu oferecido, a imagem da Ponte Presidente Vargas e da Igrejinha Velha. Então, esses monumentos históricos não saem da memória do povo. São na identidade. Então, na identidade, está na identidade de se a gente for comparar como a Igreja Velha lá de São Mateus, por exemplo? Exatamente igual. Exatamente. Então, isso foi uma posição do presidente da Câmara, Ricardo Bonomo, imediatamente dando a resposta de que aquela lei ela foi assinada erroneamente, inclusive que ela não teve a observância da lei 1663, que é a lei de tombamento da Casa da Câmara. Aí retiraram os entornos dela sem modificar essa lei. Então, automaticamente ela já estaria sem validade, mas ele exatamente, sabiamente, imediatamente fez a errata dessa lei, que nós ficamos muito satisfeitos. Helber, não são decisões precipitadas fazer uma alteração dessas numa lei orgânica sem consultar
os atores envolvidos, até porque a Serliges faz esse trabalho de preservar pelo patrimônio histórico, pelo menos de escutar, né, de ouvir a opinião. Cláudio, a Câmara ela é soberana, né? A Câmara é soberana e nós colocamos os nossos representantes até para que fale por nós e por toda a população, e ela, como sendo soberana, ela não tem essa necessidade, mas é óbvio que pelo menos uma conversa, uma consulta seria salutar para que a gente mantivesse e preservasse aquilo que a gente tanto preserva e tanto fala no dia a dia, quando lá nós recebemos as nossas crianças, etc., falando dos nossos patrimônios. Eu tenho o maior orgulho quando eu abro a lei orgânica e falo do nosso patrimônio, entendeu? Então, eu ficaria muito sentido para ter que modificar agora. Ó, esse aqui foi excluído, esse aqui foi excluído. Não, hoje eu posso falar que a lei, o artigo 194 da lei orgânica permanece inalterado, ficando né? Original, Igrejinha Velha, antiga Casa da Câmara em todo o seu entorno, Praça 22 de Agosto, o Cais do Porto do Rio Doce, Cais do Porto das Pedras, Farol de Regência, o Delta do Rio Doce, a Ilha do Imperador e Ponte Presidente Vargas. Pois é, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores e recebemos exatamente a cópia desta errata. Essa decisão foi publicada já nesta terça-feira, dia 3 de outubro, um dia após o seu pronunciamento lá na sessão da Câmara, o presidente da Câmara tomando essa decisão de revogar, né, de anular a votação, a aprovação desse projeto no final do ano passado. Eu imagino que ganha o município de Linhares, ganha a cultura linharense, né, Helber? Eu, mais uma vez, quero ratificar que eu fiquei imensamente feliz, desde o meu pronunciamento naquela Casa de Leis, com todos os vereadores. Gostaria que eles soubessem que Linhares precisa de vereadores trabalhando exatamente nesse sentido. E nós não podemos esquecer das nossas raízes, da nossa história, para que a gente tenha alguma coisa para contar no futuro. É isso aí. Quero agradecer muito aqui a presença do presidente da Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Serliges, Helber da Costa Nascimento, falando então, muito satisfeito agora, né, com essa decisão da Câmara de Vereadores de revogar estas mudanças, alterações na lei que mexia na lei orgânica, né, do município, eliminando aí a igrejinha e outros patrimônios históricos e culturais do município, da responsabilidade do município sobre esse patrimônio. Volta então a tutela, né, e a responsabilidade do município, tanto a Igrejinha Velha quanto aqueles terrenos ali próximo da Casa da Câmara, né? Ô Helber, muito obrigado pela sua presença, viu, pelas informações. Eu que agradeço e quero agradecer também a TV Sim, que sempre tem aberto os espaços para a cultura de Linhares e tem feito cobertura de todos os eventos que a gente tem participado. Muito obrigado. Obrigado a você. Só lembrando que na próxima sexta-feira, lá no Centro Cultural Nice Avanza, teremos aí o aniversário, né, do programa Sim para a Literatura, uma noite que vai reunir grandes figuras da nossa história, da nossa cultura aqui do município de Linhares, e a TV Sim vai estar lá, acompanhando de perto, né? O Helber também já vai estar lá, vai ser um grande evento, né, Helber? Com certeza, um programa marcante, único na TV aberta brasileira, e juntamente estaremos fazendo o lançamento do livro da professora Arlene. Estaremos lá acompanhando de perto. Mais uma vez, obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Pessoal da Grande Vitória, que nos vê pelo canal 20, via RCA, continue sempre acompanhando aqui o nosso telejornal. Obrigado pela sua audiência. Você de Linhares e região, não se esqueça de deixar o seu recado, né, a sua opinião na nossa página no facebook.com/tvcinlinhares. Agora, se quiser rever o nosso conteúdo, entrevistas, reportagens, veja também no nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares, é só digitar e encontrar o nosso material por lá. O telefone de contato da redação aparece aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.